o segundo vírus mais letal. Vídeo do canal, em poucas palavras, Kurzgesagt, patrocinado pelo Porta-Espada. Poucos monstros criados pela evolução nos causaram tanto mal quanto o vírus responsável pela varíola. A carnificina que ele causou foi tão terrível e impiedosa que obrigou a humanidade pela primeira vez a agir globalmente. Me pergunto se isso aconteceu recentemente. E uma das nossas maiores vitórias sobre os antigos poderes da natureza. Por que a galera tá mandando hashtag Demônios Scout? O que é isso? Ah! Recebi uma rede! Vambora! Scout Sam, muitíssimo obrigado pela rede, meu querido. Sejam todos bem-vindos, as 11 pessoas aí. Sejam todos bem-vindos. Tamo vendo um vídeo sobre o segundo vírus mais letal. Antes tava vendo um vídeo sobre Sonic. Acomodem-se aí. Se acomodem-se, estamos vendo coisas. Estamos assistindo coisas. Hoje é dia de assistir coisas. Natureza só foi possível graças às vacas. Ah, tá bom. Está aceitando o vídeo? Não. É quanto você cobraria para assistir episódios de Steven? Considerando, são 10 minutos por episódio. R$4.000. Eu não tô nem brincando, porque às vezes perguntam se eu posso, tipo, pra patrocinar episódio de anime, e patrocinar episódio de desenho, e patrocinar pra jogar jogo. A resposta é R$4.000. Porque eu não aceito, eu não gosto. Eu quero ver se eu quiser ver, tá ligado? Se eu for ver Steven Universo, vai ser se e quando eu estiver a fim de ver. Quando meu povinho aí, sejam todos bem-vindos. Fiquem de boas aqui, meus queridos. Tamo junto, meu nobre. Acompanho você no YouTube, conteúdo muito bom. Valeu, meu querido. Muito obrigado. E se vier pra virar conteúdo, tem que editar. Pois é, tem que editar. Isso é foda também. A varíola é um vírus, uma minúscula máquina que quer se reproduzir. Parece o Omnitrix. Uma pulhetinha assim, parece um Omnitrix roxo. Evidências dele foram achadas em múmias egípcias e em inscritos da Índia e da China há 3.000 anos. Há 1.300 anos, a varíola matou quase 1/3 da população do Japão. No século XVI, foi uma das principais causas de morte no mundo. Na Europa do final do século XVIII, matava 400.000 pessoas por ano. Uma em cada 3 pessoas que ficou cega foi... Eu acho engraçado que, tipo... Obviamente, por questão de animação, não vai, tipo, virar o mundo e tudo mais. Só que parece mais uma lupazinha passando pelo mundo. Legal. Em razão do vírus. Mesmo no século XX, pouco tempo atrás na história, ela matou pelo menos 300 milhões de pessoas. A varíola é um monstro abusivo que retorna sempre, matando, mutilando e perturbando sociedades. Como a varíola pôde ser tão mortífera por tanto tempo... É meu pai, né? É um pouquinho paia. Acho meio paia também. E como pudemos esquecer seu horror tão rapidamente? Porque a gente erradicou a varíola, o que é muito foda. Em 2023, restam apenas 2 laboratórios onde o vírus vivo é oficialmente armazenado para pesquisa. O conceito de a gente erradicar uma doença é uma das coisas mais impressionantes que a raça humana já fez. Eu não tô nem brincadeira. Eu adoro que isso é uma coisa que aconteceu, não só pela questão de não temos que nos preocupar com varíola, como também o caso de, irmão, a gente erradicou o vírus. Eu falo a gente, tipo, me incluindo no negócio, tá ligado? Eu sou muito foda, matei o vírus. Em Kontsovo, na Rússia, e em Atlanta, nos Estados Unidos. O que certamente é uma boa ideia, pois o que poderia Ele fala como se o vírus fosse um cara maluco serial killer. Mas ele é, tecnicamente, ele é só muito pequeno. dar errado. E tem um culto. Digamos que se por uma série de eventos infelizes... A varíola é literalmente The Following, daquela série que eu gostava pra caramba. o vírus escapasse e você fosse infectado, o que aconteceria? As pessoas param de se vacinar, alguns casos começam a voltar, cough, cough. Vacinem-se, por favor. Como a varíola mata? A varíola é altamente infecciosa e é transportada por gotículas que respiramos. Imediatamente, ela infecta as células que revestem a garganta e começa a matá-las. Por quê? Para enganar o corpo e pegar uma carona.
Quando as células do nosso corpo morrem violentamente, as células imunológicas vêm ao local da infecção para ajudar. Mas, neste caso, o tiro sai pela culatra. As células imunológicas eliminam células mortas, comendo vírus e matando células infectadas. Mas a varíola infecta uma célula crucial do sistema imune, as células dendríticas, células de inteligência que coletam informações e saem para obter ajuda. Elas entram no sistema linfático, uma rede de vias que abrange todo o corpo e liga centenas de bases imunológicas. Nessas bases, as defesas pesadas são ativadas, o último lugar que um inimigo gostaria de invadir. Mas é aí que a varíola quer chegar. Tá aprendendo ciência aí pra escola? Acostume-se com minha live, pô. Minha live a gente volta e meia fala de história. É mais história que a gente fala mesmo, na verdade. Quando não é coisa idiota. Por cerca Não que história não seja uma coisa idiota, é idiota também. de 12 dias, o vírus infecta silenciosamente células civis e imunológicas, saltando de uma a outra, infectando mais e mais. Quando um número crítico de células é atingido, a varíola inicia... Não sei se tá no chat, mas vai pelo sub. Ele não está no chat agora. Eu acho que ele só. Eu acho que o Criticar só deu uma de Papai Noel. Eu sinto que essa foi a vibe dele. seu verdadeiro ataque. Milhões de vírus usam a via linfática para se infiltrar no sangue e nos órgãos, infectando todo o corpo. De repente, a varíola está em toda a parte. Apesar do ataque global, o sistema imune adaptativo luta para acordar. Varíola, você é bucha? Então, varíola pode ser bucha para hoje em dia, porque nós crescemos dentro do nosso do tier de power scaling, tá ligado? Só que a varíola tava muito acima da gente há muito tempo, tá ligado? Ela era nível global, nível planetário no caso, enquanto a gente tava nível parede. Agora a gente superou. As células imunológicas usam transmissores chamados interferons para mobilizar o organismo contra os vírus. Varíola, falácias e hipérboles, sim. Os Gripe também era alto power scaling. Porra, a gripe foi o primeiro grande vilão, tá ligado? interferons Mas já superou também. Não superou. Tipo, ela continua sendo aquele vilão que volta de vez em quando, só que não é mais um vilão tão ameaçador quanto era no início. como o nome sugere, interferem, retardando significativamente as infecções por vírus e ativando rapidamente milhões de armas antivírus. Mas a varíola é capaz de desativar interferons, o que atordoa o lado antiviral do sistema Virou um alívio cômico? Irmão, quando eu espirro em live é engraçado, então sim. imunológico. Outros sistemas poderiam ajudar, como o sistema complemento, uma espécie de campo minado móvel que pode destruir os vírus. Mas a varíola também Alô, Goku PM. É isso. pode destruí-lo. Morreu a live? Não, tá normal aqui, como assim? William Afton, sim. Voltou? Ah, ela caiu por um segundo e voltou? Ok, tá bom, mas tudo bem, ela tá bem. E assim, com pouca resistência, a varíola se A gripe virou apenas um parente que visita você a cada 4 meses, sim. espalha por todo lado e infecta bilhões de células pelo corpo inteiro. Os capilares infectados, os menores vasos sanguíneos do corpo, morrem em grande número. Tudo isso ativa uma célula imune que não deveria aparecer agora, mas é atraída pela morte. A live tossiu. Neutrófilo. Normalmente um assassino eficiente de invasores, ele não é muito eficaz contra a varíola. E Corno. Esse aí é bucha. Esse é bucha do nosso power scaling do corpo. pior, os neutrófilos lutam vomitando produtos químicos letais que matam ainda mais as células. Além disso, eles promovem inflamação e fluidos saem dos vasos sanguíneos para os tecidos. No corpo todo, enquanto milhões, depois bilhões de células morrem, surge uma erupção cutânea que só piora. Ah, isso explica. Ok, tá. Eu nunca soube por que tinha elas, mas agora eu entendi. Com pus e lixo celular, enquanto o corpo incha com centenas de lesões por toda a pele e até mesmo dentro dos órgãos, tudo preenchido por bilhões de vírus de varíola. Agora começa a fase mais crítica. Na luta pela sobrevivência, o corpo queima em febre alta. Milhares de frentes de batalha drenam fluido do sangue para os tecidos Eu amo quando a melhor opção do nosso corpo é se autodestruir. Pois é tipo... Não, a gente vai morrer se não fizer isso. Vamos nos matar, então. e órgãos. O sangue coagula enquanto toxinas de células mortas se acumulam, podendo causar a falência dos órgãos. Eu não sei como dizer. Esse desenho é muito bonitinho pra explicar uma doença que matou, tipo, 1 bilhão de pessoas na história da humanidade, não sei. Os pulmões se enchem de líquido, o que torna difícil respirar. Agora há duas opções. Primeira, o sistema imune volta ao controle, enviando armas pesadas, matando células infectadas, eliminando uma a uma as milhares de infecções e matando toda a varíola para que a recuperação se dê lentamente.
Ele se lembrará para sempre dela, adquirindo imunidade vitalícia. Aqui é. Segunda, você morre, colapsado pela infecção e pela reação Quer dizer, não era pra eu rir disso, mas eu ri disso. de pânico do sistema imunológico à infecção generalizada. Cerca de 1/3 de quem contrai varíola não sobrevive. E quem sobrevive certamente fica marcado por cicatrizes e pode até perder a visão ou a audição. Por milhares de anos, essa terrível doença devastou o mundo, deixando um rastro de morte Na hora do Duolingo bebê, eu pensei exatamente a mesma coisa, aquela crudinha. e destruição, traumatizando e mutilando pessoas. Até que Aquele caderno de ensino médio todo decorado e empiquetado pra falar de peste bubônica. Eu já vi gente criticando isso. Eu vi uma moça que, tipo, fez uma anotação sobre nazismo, só que a página dela era toda bonitinha, ela fazia vários desenhozinhos e várias coisas e tal, mas, tipo, gente, pra colégio, pode achar, nossa, é bem imoral fazer isso. Pode ser, pra colégio, é muito importante você fazer essas coisas, dependendo de como você é como pessoa, porque você consegue se lembrar melhor, tá ligado? Tipo, você achar que fazer os desenhozinhos melhora, tudo bem. Só não faz o desenho do Hitler numa suástica, seria esquisito. Mas assim, tá ligado? um dia a humanidade disse: Eu entendo que ajuda a pessoa a, tipo, lembrar melhor. E você tá estudando essas coisas pra passar de ano, no fim das contas. Pra passar no Enem, tá ligado? basta. Por que não temos Depois você pensa na implicação moral disso. mais varíola? A varíola é uma das piores doenças que a humanidade já conheceu. Um monstro assassino, destruidor de famílias e de vidas. Não havia nada a fazer pelos infectados, porém, se você sobrevivesse, estaria imune. Então, por desespero, foi criada uma prática perigosa de variolação. Tirar crostas de pessoas infectadas com casos leves de varíola, deixá-las secar e moê-las até formar um pó fino. Depois, soprar o pó pela narina de um paciente ou esfregá-lo na pele. Se desse certo, ele só teria uma forma leve da doença e ganharia imunidade contra ela. O sucesso da variolação provavelmente se deu por introduzir o vírus numa parte inóspita do corpo, destruindo seus planos. E como o material inoculado estava seco, danificava o vírus, assim a doença não conseguia progredir totalmente. Infelizmente, 2 a 3% de todos os pacientes ainda morriam de varíola ou de outras doenças resultantes do tratamento. Imaginável. Ainda assim, por ser uma doença tão letal e praticamente inevitável, as pessoas escolhiam arriscar. A variolação espalhou-se pelo mundo, mas a varíola Esse foi, tipo, muito brains. É assim que, eventualmente, a vacina meio que aconteceu, tá ligado? continuava matando milhões. A vitória sobre o vírus só se tornou uma possibilidade real quando os Tipo, foi a base de como fizeram a vacina. cientistas notaram Que é por isso que é bem interessante. que não era necessário variolar com a varíola verdadeira e era muito mais seguro usar material de varíola bovina, uma variante que afeta as vacas. Um passo revolucionário As vacas que se fodam, então, né? que alguns anos depois levou a uma das maiores conquistas da humanidade, as vacinas. Hell yeah. A inovação foi simples. Em vez do vírus real para Variolei e saí correndo. treinar as defesas, usaram um vírus relacionado, a varíola bovina, que, embora mais leve, também dava imunidade. Ainda assim, foram mais de 200 anos, multidões lutando contra o monstro para que as vacinas chegassem aos locais mais remotos da Terra. Enquanto isso, a doença assolava, matando mais de 300 milhões de pessoas só no século XX. Em 1966, a Organização Mundial da Saúde decidiu que a humanidade tinha que se unir num grande esforço final. Uma rede mundial de notícias sobre varíola foi criada, baseada em áreas afetadas para combater surtos locais do vírus. Os casos foram cercados, vacinas administradas, impedindo uma maior propagação. A varíola infecta apenas humanos, então, quebrando a cadeia de transmissão humana, o vírus morreria de fome. A última infecção natural aconteceu em 1977 e em 1980, faltando pouco para os 200 anos da primeira vacina, a varíola foi declarada erradicada. Isso é muito legal, na verdade. Eu falo da verdade como se eu estivesse, tipo, me contradizendo, mas... Não, é o que eu falei. Isso é muito legal de verdade. Eu acho muito... É uma das coisas mais interessantes que aconteceu na história humana. A gente conseguir erradicar completamente uma doença. A varíola, Uma doença tão mortal como a varíola. o flagelo da humanidade, estava morta. Nenhuma criança mais seria morta por ela. Nenhuma mãe, irmão, tio ou primo. É difícil explicar às pessoas hoje quão incrível foi essa vitória. Sim, exatamente. Um dos monstros mais cruéis e perigosos Na hora que você pensa muito, porque, tipo, todos nós aqui, eu imagino, nasceu após a erradicação da varíola. Porque, tipo, eu não sou particularmente jovem, só que eu já nasci depois, obviamente bem depois da erradicação da varíola. Então, é difícil explicar
quão monumental é o fato de não existir mais varíola. É muito louco. Que nos caçou literalmente por milênios foi derrotado. Se vacinem. Vacinas não causam autismo ou têm chips. Pelo amor de Deus, se vacinem. Por nós, primatas com agulhas pontiagudas. Teve que ter campanha de vacinação forçada porque tinha gente que, mesmo vendo os efeitos da varíola, não queria ser vacinados. Caramba! Que esquisito que isso aconteceu na época. Foi o único momento na história da humanidade que algo do tipo poderia acontecer, obviamente. Porque nós sabemos hoje em dia o quão importante vacinas são e como elas podem diminuir problemas não só de crianças e jovens, né? Então você tem que vacinar seu filho, mas em momentos de acontecimentos mais grandiosos no mundo, nós sabemos o quão importante é se vacinar. Enfim, vou dar play. Agora vivemos um tempo de iluminação. Já ninguém é Por sorte, nós sabemos disso hoje em dia, né? Nós não temos mais essas dúvidas. assombrado pelo Nenhuma dúvida. espectro da varíola. Jamais. Essa luz não é natural. Foi colocada no céu pela luta e vontade da humanidade, buscando nos salvar dos monstros que nos assombram. Mas hoje, por vivermos sem os monstros, esquecemos que eles existiram e que são reais. Que doenças podem despertar, ou novas doenças podem surgir das selvas, das feiras livres ou de laboratórios prontas para nos atacar mais uma vez. Nós nos esquecemos do incrível dom que são as vacinas e da dificuldade que foi para obtê-las. Ainda estamos protegidos pela luz, mas ela está esfriando dia após dia e garantir que ela não se apague é o nosso dever com as gerações futuras. Tem. Matamos um monstro. Podemos fazer isso novamente. Se quiser continuar admirando e apreciando este mundo incrível Muito fofo esse visual. em que vivemos, você pode fazer isso com um dos nossos produtos com o tema Vida e Natureza. Vídeo muito legal. Vídeo muito legal mesmo. Adorei o estilozinho visual também do canal. Muito maneiro. Esse é um canal em geral de ciência? Porra, muito legal. Muito legal. O mundo Calma. Que é o da história, origem humana, o que acontece na Lua com a Terra. Nossa, patrocinem mais esse canal. Achei muito maneiro. Muito maneiro, na verdade. Caraca. As paradas são muito boas, sim. Sim. É fofo, ao mesmo tempo que funciona pra passar informação, tá ligado? Bem legal.